Meu melhor amigo começou a agir como namorado, enquanto meu relacionamento estava desmoronando. Existem dois tipos de pessoas que aparecem quando o seu mundo desaba: as que trazem uma pá para te ajudar a reconstruir, e as que cavam o buraco um pouco mais fundo para garantir que você não saia de lá. Meu relacionamento com o Ricardo estava em metástase. O que antes eram planos de viagem e risadas no café da manhã transformou-se em silêncios cortantes e discussões sobre o brilho das notificações no celular às 2 da manhã. No meio desse caos, havia o Gabriel, meu melhor amigo desde a faculdade. O cara que segurou meu cabelo quando passei mal e que sabia exatamente como eu gostava do meu martini. Gabriel era o meu refúgio, o ombro onde eu chorava quando o Ricardo passava noites inteiras trabalhando até tarde. O momento da virada forte não foi uma traição física, mas a mudança sutil e invasiva na rotina do Gabriel. Ele começou a preencher as lacunas que o Ricardo deixava, mas de uma forma que beirava o possessivo. Se o Ricardo esquecia o nosso aniversário de namoro, o Gabriel aparecia na minha porta com o meu vinho favorito e ingressos para o show que eu queria ver. Ele não agia mais como um amigo. Ele agia como um substituto que já tinha decorado o papel antes mesmo do ator principal sair de cena. Você merece alguém que te veja, Alice. Gabriel sussurrou certa noite, enquanto organizava a minha despensa, algo que o Ricardo nunca sequer pensou em fazer. O Ricardo é um desperdício de tempo. Eu nunca deixaria você se sentir assim. A tensão psicológica subiu ao ponto de ruptura quando o Ricardo, em um raro momento de tentativa de reconciliação, planejou um jantar surpresa. Eu estava animada, pronta para tentar salvar o que restava de nós, até que recebi uma mensagem anônima com fotos do Ricardo em um restaurante com uma mulher desconhecida, datadas daquela mesma noite. O meu mundo desabou. Terminei com o Ricardo aos gritos, sem deixá-lo se explicar, e corri para os braços do Gabriel. Ele me acolheu, preparou o meu quarto na casa dele e me deu a chave. Aqui você está segura, ele disse. A parte 1 termina comigo, 3 dias depois, vivendo na casa do Gabriel como se fôssemos um casal de anos. Ele escolhia o que eu ia comer, controlava as minhas ligações para me poupar do estresse e até comprou roupas novas para mim, dizendo que as antigas lembravam o Ricardo. Mas ao usar o notebook do Gabriel para checar meus e-mails, encontrei uma pasta oculta chamada Projeto Alice. Dentro dela, havia notas fiscais de um serviço de edição de fotos profissional e o histórico de mensagens dele com a tal mulher desconhecida das fotos. Gabriel não estava me salvando da queda. Ele tinha lubrificado os degraus para garantir que eu caísse direto nos braços dele. Edith. Descobri que a mulher nas fotos é uma atriz de teatro desempregada que o Gabriel contratou apenas para posar com o Ricardo por 5 minutos. Edith 2. O Ricardo tentou me ligar 40 vezes, mas o Gabriel bloqueou o número dele no meu celular enquanto eu dormia sob o efeito de chás calmantes que ele preparava. Edith 3. O Gabriel já começou a falar sobre nos mudarmos para o interior, onde ninguém vai nos atrapalhar. Ele já colocou o meu apartamento para alugar sem o meu consentimento, a encenação do Salvador e o script da traição. Viver com Gabriel era como habitar um cenário de cinema onde eu era a única que não conhecia as falas. O cuidado dele, que antes parecia um bálsamo, agora tinha a textura sufocante de uma corda de seda apertando o meu pescoço. O café da manhã estava servido na varanda quando acordei com uma névoa mental que parecia não se dissipar. Gabriel sorria, deslizando uma xícara de café orgânico em minha direção, enquanto comentava sobre o clima pesado de São Paulo e como Curitiba, ou talvez o interior de Minas, seria melhor para o meu recuperar. Eu o observava, sentindo o peso da pasta Projeto Alice queimando em minha memória. Eu precisava agir, mas precisava ser cirúrgica. Gabriel não era apenas um amigo obcecado. Ele era um estrategista que antecipava os meus passos. O momento da virada forte não foi confrontá-lo, mas a descoberta técnica que fiz enquanto ele tomava banho. Peguei meu celular e notei um consumo de bateria anormal. Ao vasculhar as configurações ocultas, encontrei um aplicativo chamado iGuard, um software de monitoramento parental que permitia que Gabriel visse as minhas mensagens, ouvisse o meu microfone e rastreasse cada passo meu. Eu estava sendo vigiada dentro do meu refúgio. Alice, querida, você viu o meu relógio? Você... A voz dele veio do corredor, mansa e autoritária. Escondi o celular sob a almofada e forcei um sorriso. Não, Gabriel. Acho que vi na lavanderia. Vou me trocar. Preciso ir ao centro resolver umas pendências no banco. Eu te levo, ele disse com uma rapidez que não era uma oferta, mas um comando. Não quero você andando sozinha enquanto aquele maníaco do Ricardo ainda está solto por aí mandando mensagens.
A tensão psicológica subiu ao ponto de ruptura quando ele me deixou na porta do banco e estacionou o carro logo em frente, observando-me pelo retrovisor. Eu não entrei no banco. Usei a saída dos fundos e chamei um carro de aplicativo com o celular que eu havia escondido na bolsa. Um aparelho antigo que eu não usava há anos e que ele não sabia que existia. Fui direto ao endereço que encontrei nas notas fiscais do Projeto Alice, um estúdio de ensaios na Barra Funda. A parte 2 termina comigo diante da Beatriz, a mulher das fotos. Ela estava fumando na calçada, vestindo o mesmo casaco bege da noite do jantar surpresa. Quando mostrei a foto e o nome do Gabriel, o rosto dela mudou de tédio para pavor. Eu disse para ele que isso ia dar problema. Ela sussurrou, olhando para os lados. Ele me pagou R$2.000 para eu esbarrar no seu namorado e pedir uma informação enquanto um fotógrafo profissional tirava as fotos do ângulo certo. Ele disse que era uma pegadinha de canal de YouTube. Não foi uma pegadinha, Beatriz. Eu respondi sentindo o ódio gelar o meu sangue. Foi um sequestro de vida. Nesse exato momento, o meu celular antigo vibrou. Era uma notificação do aplicativo de segurança da minha própria casa. O sensor de movimento da sala tinha sido ativado. A imagem mostrava Gabriel dentro do meu apartamento vazio, vasculhando as minhas gavetas de documentos e segurando o meu passaporte com um sorriso que eu nunca tinha visto. O sorriso de quem finalmente possuía a peça que faltava na sua coleção. Edit 1. Beatriz me entregou o áudio da negociação com Gabriel. Nele, ele diz explicitamente: ela precisa acreditar que ele é um lixo, ou ela nunca vai me dar uma chance. Edit 2. Ricardo me mandou um e-mail com o assunto "Me desculpa". Ele anexou o extrato do restaurante. Ele estava lá sozinho, esperando por mim por 2 horas antes de ir embora. A mulher nunca sentou à mesa com ele. Edit 3. Gabriel percebeu que o meu celular oficial parou de emitir sinal de GPS no banco. Ele acabou de me mandar uma mensagem. Alice, onde você está? O banco disse que você não entrou. Estou preocupado. Não me obrigue a fazer algo drástico. O confronto das verdades editadas e a sombra no retrovisor. O perigo de um manipulador não é apenas a mentira que ele conta, mas a velocidade com que ele altera a realidade para que a sua mentira se torne a única verdade disponível. Gabriel não estava apenas me seguindo. Ele estava tentando apagar as pontes que eu ainda não tinha cruzado. Sair do estúdio da Beatriz foi como atravessar um campo minado. O ar de São Paulo parecia mais denso, saturado pela percepção de que cada câmera de segurança na rua poderia ser uma extensão dos olhos de Gabriel. Peguei o celular antigo e, com as mãos trêmulas, digitei o número do Ricardo. Ele atendeu no segundo toque, a voz carregada de uma exaustão que me rasgou a alma. Ricardo, não desliga. Eu disparei, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Eu sei da Beatriz. Eu sei das fotos. O Gabriel armou tudo. Eu estou sendo vigiada. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por um suspiro trêmulo. Alice, eu tentei te dizer. Ele me ameaçou. Disse que se eu chegasse perto de você, ele usaria as influências dele para me tirar o cargo na empresa. Eu achei que você estivesse do lado dele. O momento da virada forte aconteceu quando marcamos de nos encontrar em uma cafeteria movimentada dentro de um shopping, um lugar onde o anonimato da multidão pudesse nos proteger. Cheguei 10 minutos antes e me posicionei de costas para uma pilastra. Quando Ricardo entrou, ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Mas ele não estava sozinho. No reflexo da vitrine de uma loja de eletrônicos, vi o vulto de um homem de boné escuro parado a uns 20 metros, fingindo olhar um celular. Era o Gabriel. A tensão psicológica subiu ao ponto de ruptura quando Ricardo sentou à minha frente e tentou segurar a minha mão. No mesmo instante, o meu celular antigo vibrou com uma chamada de vídeo de um número desconhecido. Ao atender, a tela mostrou o interior do apartamento do Ricardo. Alguém estava lá dentro, agora, destruindo os quadros que pintamos juntos, rasgando as nossas memórias com um estilete. Olha para a câmera, Alice. A voz de Gabriel veio pelo fone de ouvido, calma e gélida. Se você contar para ele sobre o iGuard, o próximo corte não vai ser na tela da pintura. Eu estou vendo o ângulo da nuca dele daqui de onde eu estou. Basta um sinal meu para o rapaz que está dentro do apartamento dele terminar o serviço. Eu olhei para o Ricardo, que começava a abrir a boca para me mostrar os e-mails de ameaça que Gabriel enviara. Eu tive que tomar uma decisão impossível, revelar a verdade e colocar a vida dele em risco, ou continuar a farsa para ganhar tempo e desarmar o Gabriel de vez. A parte 3 termina comigo retirando a minha mão da de Ricardo e levantando-me bruscamente sob o olhar confuso e ferido dele. Eu não posso fazer isso, Ricardo. O Gabriel tem razão. Você é instável. Por favor, não me procure mais. Saí andando em direção ao banheiro do shopping, sentindo as lágrimas queimarem, sabendo que Gabriel estava sorrindo no meio da multidão. Mas o que ele não percebeu é que, ao me mostrar que tinha alguém no apartamento do Ricardo, ele me deu a localização exata do seu resolvedor.
Enquanto eu fingia entrar no box do banheiro, enviei a gravação daquela chamada de vídeo para o Dr. Henrique, um advogado criminalista que era o único contato que o Gabriel odiava mais do que o Ricardo. A caçada tinha mudado de direção. Edit 1. O doutor. Henrique confirmou que o homem no apartamento do Ricardo é um ex-segurança da empresa onde o Gabriel trabalha, demitido por conduta violenta. Edit 2. Consegui clonar o sinal do iGuard de volta para o computador do Dr. Henrique. Agora, cada vez que o Gabriel olha a minha localização, ele está, na verdade, sendo rastreado pelo servidor do escritório de advocacia. Edit 3. Gabriel me mandou uma mensagem. Boa menina, Alice. O jantar está pronto. Fiz aquela massa que você adora. Venha logo para casa. A fuga do lar perfeito e a máscara de vidro. Voltar para a casa de Gabriel era como caminhar voluntariamente para dentro de uma jaula decorada com flores. Cada sorriso meu era uma mentira necessária. Cada gesto de carinho era um cálculo de sobrevivência, enquanto eu esperava o sinal do mundo lá fora. O jantar foi uma coreografia de horror. Gabriel serviu o vinho com uma elegância que me dava náuseas, comentando sobre como nós dois éramos o time perfeito, e como o Ricardo era apenas um ruído que ele tinha conseguido silenciar. Eu comia devagar, sentindo o gosto metálico do pânico na boca, fingindo concordar com os planos dele de vendermos tudo e nos mudarmos para uma chácara isolada no interior. Você parece tensa, Alice, ele disse, largando os talheres e fixando aqueles olhos claros em mim, olhos que eu antes achava acolhedores, e que agora via como duas lentes de vigilância. Você não está pensando naquele infeliz de novo, está? O momento da virada forte não foi a pergunta, mas o que ele fez em seguida. Gabriel colocou o meu passaporte sobre a mesa. O documento estava rasgado ao meio. Eu vi que você estava com ele no banco, querida. Eu fui até o seu apartamento enquanto você resolvia pendências. Sabe o que eu percebi? Que você ainda tem raízes demais em São Paulo. Eu decidi que vamos partir amanhã cedo. Sem malas, sem despedidas. Só nós dois. A tensão psicológica subiu ao ponto de ruptura quando ele estendeu a mão para pegar o meu celular antigo, que eu tinha esquecido de desligar completamente dentro da bolsa. O aparelho vibrou. Era uma notificação de mensagem entregue, do Dr. Henrique. Se o Gabriel visse o nome do advogado na tela, a farsa acabaria, e o que restava da sua proteção se transformaria em violência explícita. De quem é esse celular, Alice? A voz dele baixou uma oitava, tornando-se uma lâmina fria. Eu não sabia que você guardava relíquias. É da minha mãe, Gabriel. Menti, o coração martelando tão forte que eu achei que ele pudesse ouvir. Eu o encontrei nas caixas da mudança. Ele tem fotos dela que eu não queria perder. Por favor, não quebre isso também. A parte 4 termina comigo trancada no banheiro com o chuveiro ligado para abafar o som. O doutor. Henrique enviara uma mensagem curta. A polícia está monitorando o IP dele. O ex-segurança foi preso no apartamento do Ricardo. Estamos a caminho. Mantenha-o na sala por mais 10 minutos. Mas, quando olhei pela fresta da porta, vi que Gabriel não estava mais na mesa. Ele estava parado diante da porta do banheiro, com um machado de incêndio que ele mantinha no corredor de serviço, e o som que saía de seus lábios não era mais uma palavra, mas um assobio constante, o mesmo que ele usava para me acalmar quando eu chorava. Edit 1. Ricardo conseguiu sair do prédio dele antes de ser ferido. Ele está com a polícia agora, prestando depoimento sobre a invasão. Edit 2. Descobri que o Gabriel tem um histórico de proteção obsessiva. Outras 2 mulheres desapareceram de sua vida em estados diferentes sob circunstâncias parecidas. Edit 3. O sistema de monitoramento do doutor. Henrique captou o Gabriel deletando todos os arquivos da pasta Projeto Alice no servidor. Ele está tentando apagar o rastro antes da chegada da polícia. O veredito do cristal quebrado e o despertar da Alice. No jogo de Gabriel, a proteção era o nome que ele dava ao seu próprio egoísmo. Mas quando o machado atingiu a madeira da porta, o som não foi o do meu fim. Foi o despertar de uma mulher que aprendeu que o pior inimigo é aquele que conhece todos os seus segredos. O primeiro golpe do machado abriu uma fenda no branco imaculado da porta do banheiro. Eu estava encolhida contra a parede, segurando o frasco de vidro do meu perfume como se fosse uma arma. O vapor do chuveiro preenchia o ambiente, tornando tudo turvo, enquanto o assobio de Gabriel continuava, rítmico e doentio. Ele não gritava. Ele apenas agia com a precisão de um escultor removendo o excesso de uma pedra. Alice. O Henrique é um homem muito ocupado. Gabriel disse, a voz abafada pela madeira trincada. Ele não deveria ter se metido na nossa história. Agora, por causa dele, o nosso tempo aqui acabou mais cedo. O momento da virada forte não foi o arrombamento total da porta, mas a minha reação.
No instante em que a mão dele entrou pelo buraco para alcançar a fechadura, eu não gritei. Eu agi. Joguei o conteúdo do frasco de perfume diretamente nos olhos dele e ativei o alarme de pânico do meu celular antigo, que estava conectado ao sistema de som da sala que eu havia pareado minutos antes. O barulho estridente de 110 decibéis inundou o apartamento, quebrando a concentração de Gabriel. A tensão psicológica atingiu o ápice quando a porta da frente foi derrubada pela equipe tática. Eu saí do banheiro tropeçando, vendo Gabriel caído no chão, cobrindo os olhos e gritando que eu era instável e que ele estava apenas tentando me salvar. O Dr. Henrique entrou logo atrás, seguido por um Ricardo que parecia ter visto um fantasma. Ver os dois homens da minha vida naquele cenário de destruição foi o meu veredito final. "Levem-no", eu disse para a delegada, a voz num tom de clareza absoluta que eu nunca soube que possuía. "Ele tem o iGuard no computador dele. Ele tem o áudio da Beatriz. Ele tem tudo o que vocês precisam para garantir que ele nunca mais proteja ninguém." O veredito final veio meses depois. Gabriel foi condenado por cárcere privado, espionagem ilegal e tentativa de homicídio. A investigação revelou que ele mantinha dossiês de cada pessoa que se aproximava de mim, uma rede de sabotagens que ele vinha construindo desde a nossa faculdade. Ele não era meu melhor amigo. Ele era o meu carcereiro silencioso. A parte 5 termina comigo em um café em um bairro onde ninguém me conhece. Ricardo tentou uma reconciliação, mas a verdade é que o vidro da nossa confiança também tinha se partido. Não pelo que ele fez, mas pelo que a manipulação de Gabriel revelou sobre as nossas próprias fragilidades. "Eu preciso de tempo, Ricardo", eu disse, devolvendo a chave do antigo apartamento dele. "Pela primeira vez, eu quero ser a minha própria proteção." Caminhei sozinha pela calçada, sentindo o sol de São Paulo no rosto. Eu não tinha mais um melhor amigo e não tinha mais um namorado. Mas, ao olhar para o meu reflexo na vitrine, vi uma mulher que não precisava mais de um script editado para se sentir segura. A Alice que o Gabriel tentou colecionar tinha morrido. A que restou era livre. Edits e respostas da comunidade. Edit 1. O Dr. Henrique conseguiu uma indenização substancial para mim, usando o patrimônio confiscado de Gabriel. Usei o dinheiro para abrir uma consultoria de segurança digital para mulheres. Edit 2. Beatriz, a atriz, tornou-se a minha primeira cliente. Ela agora usa o seu talento para treinar mulheres a identificarem sinais de manipulação em relacionamentos. Edit 3. Recebi uma carta da prisão, mas não abri. Entreguei-a para o Dr. Henrique anexar ao processo de renovação da medida protetiva. Algumas vozes merecem o silêncio perpétuo.